Estudo teológico de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, o castigo de Deus. Nesse capítulo, segunda Tessalonicenses, capítulo 1, vemos Paulo continuando a agradecer a Deus. Vemos Paulo continuando a agradecer a Deus por causa dos Tessalonicenses, o comportamento deles em meio às lutas e tribulações, dificuldades contínuas. Tudo isso Paulo estava fazendo, agradecendo a Deus, o comportamento deles em meio às lutas e dificuldades contínuas, a estimular as igrejas, mesmo no meio das lutas, de forma enérgica. Paulo fala sobre o castigo de Deus, sobre os que não conhecem a Cristo, na volta dele, e como Deus glorificará os seus santos naquele grande dia. Por fim, sua oração é a fim de que o próprio Deus cumpra o seu bom propósito na vida de cada um deles de forma gloriosa e de como o bom nome de Cristo será glorificado através deles. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, tem um contexto também. Em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreve a conselhos e esclarecimentos dos membros da igreja que não entendiam alguns aspectos da segunda vinda de Jesus. Estudar seus ensinamentos vai nos ajudar a entender a natureza da apostasia que ocorreu e como se preparar apropriadamente para a vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, fala de Paulo, Silas e Timóteo. 2 Tessalonicenses 1, de 6 a 7, fala do descanso e vingança. Deus irá recompensar seu povo com descanso e se vingar daqueles que se opõem a ele quando o Senhor Jesus for revelado desde o céu até lá. Desde o céu até lá, o cristão deve confiar que Deus, a seu tempo, irá lidar com a situação injusta do presente. É muito comum os anjos serem descritos participando da execução de incríveis juízos de Deus, sendo, portanto, descritos como poderosos. Mateus 25, 31. 2 Tessalonicenses 1, 8, chamas de fogo. A expressão, os que não conhecem a Deus, é uma referência aos gentios incrédulos. Essa expressão, os que não conhecem a Deus, está falando dos gentios incrédulos. 1 Tessalonicenses 4, 5. Os que não obedecem ao Evangelho provavelmente é uma referência a muitos judeus que tiveram a oportunidade de ouvir Jesus ou os apóstolos pregando o Evangelho e o rejeitaram. 2 Tessalonicenses 1:9, eterna destruição. Punidos com eterna destruição é descrita como a separação da presença do Senhor. A palavra destruição não significa aniquilação, nem deixar de existir, e sim estar separado de Deus em um estado miserável. É por isso que ela é descrita como eterna. Vem o tempo em que Deus lançará todos os seus inimigos no lago de fogo para serem castigados eternamente. Apocalipse 20, de 11 a 15. 2 Tessalonicenses 1, 10
fala sobre os santos. Os santos são um povo santo de Deus. Este termo diz respeito a todos que foram chamados no plano de salvação de Deus. 1 Coríntios 1, 2, 2 Coríntios 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Podemos concluir que Paulo, mais uma vez, adverte a igreja dos Tessalonicenses de como a banda vai tocar nessa segunda vinda de Jesus. Diferentemente da primeira, onde ele veio como um cordeiro a ser abatido, calado, obediente, certo de sua missão e propósito, o apóstolo nos diz que essa vinda agora será com poder e grande glória. Os céus se abrirão e não veremos mais somente o cordeiro, mas o leão de Judá. Rugirá, e aqueles que creram e permaneceram fiéis serão glorificados juntamente com ele. Já aqueles que viveram suas vidas como quiseram, ignorando os mandamentos, numa vida de pecado, esses experimentarão da ira de Deus e serão abatidos juntos com os poderes das trevas atuantes nesse mundo. De qual lado nós estaremos? Do lado direito como ovelhas ou do lado esquerdo como bodes? Vocês estão lembrando o que fala Mateus capítulo 25? Se não lembra, lembre agora. Em Mateus capítulo 25 está falando de que naquele grande dia ele separará as ovelhas dos bodes, as ovelhas ficarão ao seu lado direito, e ele dirá: vinde benditos do meu Pai, porque quando eu estava com fome me deste de comer, quando eu estava com sede me deste de beber, quando eu estava enfermo, preso, me visitastes, quando eu estava como estrangeiro, jogado em uma calçada, coberto de papelão, me pegaste para me hospedar. É isso que Jesus vai dizer naquele grande dia. Dá uma lida em Mateus capítulo 5, principalmente nos versículos 31 a 46. É isso que ele vai falar. Então isso talvez dê uma confusão na sua cabeça, porque você com certeza não tem sido aquele estudante da palavra de Deus. Mas se você não é, a partir de agora seja. No Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, nós temos um discipulado de honra ao Senhor Jesus, porque Ele é a palavra. Se você, a partir de agora, assumir esse discipulado, fazendo tudo como tem sido orientado, estudando a palavra no horário da manhã, que sua mente está bem preparada para entender a palavra, aquela primícia que você dá ao Senhor, fazendo o que Jesus falou em Mateus 6,6, chegar no teu quarto e ali você orar, pedindo perdão dos pecados, que não são muitos, porque você todos os dias vai a um lugar secreto e ali você confessa o pecado do dia, que sempre tem umzinho pelo menos. Ali você, depois desse momento de adoração ao Senhor, você vai abrir a sua Bíblia no capítulo do discipulado e tenho certeza que você não mais vai ficar com dificuldade em relação à vinda do Senhor. Porque Ele virá sim, vai chamar as ovelhas, que somos nós, aqueles que estão vivendo para Ele, ficar do lado direito e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, porque quando eu estava com fome. Aí você não pode ter confusão, porque você já estuda a Bíblia, já faz parte do discipulado Maia FJ, então você sabe que essas obras não foi para você ser salvo, porque a palavra diz em Efésios 2,8 que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então ninguém fez nada para ser salvo. Jesus veio dar vida por nós sem a gente pedir, sem a gente falar nada, sem a gente achar que precisava, nada. Ele veio porque Ele nos ama, nos amou primeiro. Só que depois que Ele veio, você se tornou filho novamente, que nós sabemos que quando Adão pecou, acabou a filiação. O ser humano ficou apenas como criatura. Aí Jesus veio, nos amou primeiro e nos fez filhos, nos tornamos filhos. E aí agora Ele dá os conselhos, Ele dá as ordenanças para os filhos. Os filhos vivem pela fé, são salvos pela fé
e fé tem obras. A fé sem obras não existe. A fé, para você provar que tem fé, você tem que ter obras. Foi o que aconteceu com Abraão. Todos ficou sabendo que Abraão teve fé, porque ele foi capaz de dar o seu único filho para Deus. Então hoje não é diferente. Tem obras, então você é um filho. Filho tem obras. Então você é um filho, você vai fazer o quê? Você vai visitar os enfermos, você vai ver as pessoas que estão nos presidiários, as pessoas que estão com fome, porque isso é obra de filho. Filho de Deus não se conforma em ver o seu irmão numa cama, sem orar por ele, sem ajudá-lo. Se for preciso dar comprar remédio, comprar. Filho de Deus não fica assim. Seu tempo tem que ser preenchido, o meu e o seu, com as boas obras que glorificam a Deus, que é o nosso Pai. Não confunda, não faça a sua doutrina herética. Eu estou falando de filhos. Eu não estou falando que você vai fazer essas coisas para ser salvo. Você foi salvo e Jesus Cristo fala em Mateus 5,16 que é para fazer boas obras para glorificar o seu Pai que está nos céus. Então, pelo amor de Deus, entenda. É preciso estudar a Bíblia. Não é em vão que nós temos esse discipulado. Porque nós temos que estudar a Bíblia e saber o que é que Deus tem para nós. Para nós, Ele tem um lado direito e vai ser chamado Vinde bendito do meu Pai. Porque nossa vida aqui não foi de vitrine em vitrine. Nossa vida aqui não foi arrancando, tirando as cutículas que Deus deixou para proteger a unha. Não foi para isso que nós ficamos aqui. Eu vou hoje à tarde, meu Deus, o salão está cheio, mas eu vou hoje tirar a cutícula da minha unha, eu vou fazer a minha unha, como se Deus deixou você sem unha. Veja quanta coisa supérflua você faz no lugar de uma visita a um hospital. Uma tarde que você passa fazendo a unha que Deus já deixou pronta, basta você cortar e deixar limpa, bonitinha, porque cortar é necessário, a higiene, e você ir visitar a pessoa que está no hospital, você nem conhece. Mas tem pessoas lá precisando de ouvir uma palavra de salvação. Talvez não seja curada, mas precisa morrer salva. Então isso é filho de Deus que faz. Filho de Deus, ele renuncia. Sabe o quê? Aquela sobrancelha. Essa sobrancelha aí que é só a graça de Deus, o preço. Eu estou sabendo que o preço é uma fortuna, que é uma tatuagem, que vai causar problema no seu sangue, que você vai ficar doente. Mas você, que é um filho de Deus, já desistiu disso e você usa esse tempo e esse dinheiro para ir na casa da pessoa, da família que está passando fome, naquele bairrozinho que você sabe qual é, não é? Aí você vai lá, ora com essas pessoas, vê qual é a necessidade. Se for preciso uma cesta básica, você dá, que custa menos do que sua sobrancelha de não sei quanto, nem quero saber o preço, porque é tão terrível saber, dá até nojo saber uma coisa dessa. Então você vai fazer isso, você vai ganhar uma vida, vai consolidar, porque no mínimo nessa família que você cuidar, que matar a fome, pelo menos uma pessoa vai se converter. E aí você já tem o cumprimento do que Jesus falou em Mateus 28, do versículo 19. Ide e fazer discípulos. Aí você já faz um discípulo, já consolida, já ganhou, agora consolida. Aí depois você discipula e depois você envia. Está ouvindo o que é para fazer? Os filhos de Deus? Como é que vai ser chamado? Naquele grande dia vai ser assim. Hoje a gente está pensando que vai ser diferente. Tem que ter obra, Jesus está dizendo, Mateus 25. Ele é algum mentiroso? Se está escrito na palavra, você quer me dar alguma interpretação teológica aí melhor do que essa? Pode dar, que eu vou aceitar. Se a minha estiver errada, eu vou preferir a sua que está certa. Você acha que Deus deixou escrito que vai chamar assim e tem outra interpretação? Se você acha, venha conversar comigo que eu vou estar lançando para todos os discípulos e discipuladores do MyFJ que eu errei na minha interpretação. Mas primeiro você lê cuidadosamente Mateus capítulo 25, todinho. E depois que você for orientado com sua teologia, você pode vir a mim dizer que está errado. Mas se não for constatado que está errado, pelo amor de Deus, se conserte. Pelo amor de Deus, tire esse tempo que você está usando
essa maquiagem toda, quanto custa? Vai, você que é jovem principalmente, que Jesus disse que você é forte, vai no bairro marginalizado, dá comida desse dinheiro que você ia gastar nessa maquiagem para uma família que você já vai ganhar mais um discípulo. Cada família que você cuidar é um discípulo no mínimo, porque tem vezes que você ganha a família inteira e às vezes só ganha um. De qualquer maneira você não vai perder, nem que seja um você vai ganhar. E quando quando chegar aquele grande dia que o Senhor vai olhar, você não teve somente um discipulado de 12, que maravilha, você preparou 12, enviou, depois você preparou mais 12, enviou, você realmente é frutífero. Vinde bendito do meu Pai. Foi frutífero porque fez do jeito que ele ensinou, fez boas obras, ajudou as pessoas e por conta disso você ganhou discípulos. Foi assim que Jesus ganhou discípulos. Ele foi ajudando em todo o tempo que ele passou aqui na terra, fazendo milagres, fazendo maravilhas, e a cada dia era acrescentado aqueles que haveriam de se salvar. Então, em nome de Jesus, estejamos atentos, alertos, que esse discipulado é realmente uma prova de fogo. Quem é filho, fica. Quem não é, cai fora. Louvado seja Deus, que nenhum daqui vai cair fora, todos vão estar fazendo o que Deus tem mandado, meditar de dia e de noite na palavra de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI FJ, com todos os líderes de célula e co-líder de célula e componentes de célula do MAI FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.